Vamos lá, pessoal, mais uma gravação. Vamos falar agora do fundo VIGT, o fundo da Vinci Energia, Geração e Transmissão. Então, resumo do vídeo, a gente vai ver a nossa tabela de indicadores macro aqui, comparando o Vinci em relação aos outros fundos e participações do mercado, como é que está o gráfico de rentabilidade dele. Vamos passar pelos pontos centrais aqui, destaques do relatório, né? Aqui eu recortei basicamente os pontos principais das operações. Parte de rentabilidade, né? Crescimento da base de cotistas, enfim, e principalmente a expectativa de dividendos. E aqui a gente vem para as operações para dar um zoom na parte das operações e ver como é que elas estão. Então, sejam bem-vindos, pessoal, ao canal Estudos em FIIs. E aqui a gente vai começar pela tabela de indicadores e comparativo. Então, fundo da Vinci, VGT11, ele paga também de forma trimestral. Coloquei ele aqui no final, próximo do XP. Assim, a diferença desse fundo é que esse fundo é mais focado em transmissão e geração. A gente vai ver que ele tem um portfólio quase meio a meio. Diferenciais, ele está pagando hoje uma meta aí de 9,5 até R$ 10 por ano, né? Então aqui a gente tem a cota dele, R$ 76 julho, a cota andou pouco para agosto, ela está negociando em torno de 78, VP da cota 83, ou seja, a gente tem um PVP de 0,94, ele está levemente descontado. Esse fundo está entregando bem, né, um dividend yield, se a gente faz essa conta aqui, de 1,07, né, taxa de administração de 1,5, como eu falei aqui, focado em transmissão e geração. IPCA, um carrego equivalente a IPCA mais 9,6, base julho, e aqui a rentabilidade dele, 12 meses e 24 meses. A rentabilidade, ela apanhou um pouco. Recentemente, ela veio a se recuperar. Aqui, basicamente, em 2023, o fundo começou a andar melhor. Vamos para os destaques do mês aqui. Fundo que tem em torno de 8 mil cotistas, né? Bem interessante. A gente já falou sobre o desconto que ele está hoje aqui. Representa o dividend yield anualizado, na verdade, até um pouco mais alto, 12,6, né? E a cota patrimonial andando por torno de 83. Uma visão geral do fundo aqui. Então, novamente, se repete muitas informações aqui. A gente vai falar do portfólio mais à frente. Aqui a gente já viu todos os números, basicamente. No comentário do gestor, ele fala sobre o guidance, o mínimo 9,5 e o máximo 10, previsibilidade e entrega de rendimentos esse ano. Aqui eles colocam alguns gráficos, né, de comparativo dele, do Vinci mais proventos versus alguns indicadores, para vocês terem visibilidade. Basicamente, o que a gente mostrou naquele primeiro gráfico lá, só que lá era acumulado, né, o gráfico que a gente montou, aqui ele está mostrando o pontual. Ele mostra o descolamento da cota patrimonial versus mercado, né, para dar uma ênfase no desconto, né, e aqui ele mostra a distribuição dos dividendos, né, da ordem de 2,38 esse ano aqui, já andou 2,50 no passado, mas a meta é atingir 9,5 no mínimo nesse ano, 2023. Aqui ele passa um pouco da visão também semestral, né, quanto que ele distribuiu nos anos anteriores. Ano passado fechou em 9,10, distribuído por cota. Esse ano a meta é 9,50 até 10. Aqui alguns outros números dele, valor de mercado 654 milhões, 8 mil cotistas, e é um fundo bem interessante, né? Não, basicamente uma liquidez bastante boa também, né? Tem dias que ele negocia bastante, negocia até 1 mi, né? 1 milhão, uma liquidez média de 725 mil nesse último período. Então vamos às operações, que é o núcleo aqui desse fundo aqui. Esse fundo é bem interessante, ele tem, na verdade, transmissão, e ele tem geração eólica dentro desse portfólio dele, basicamente mangue seco. Na última entrevista da gestora, ela destaca bastante essa geração hídrica, né, e as melhorias que foram feitas nessa operação de Monte Pascoal. Na verdade, foi feito um investimento lá, e eles estão observando realmente uma melhoria de EBITDA, segundo os comentários da gestora, nessa operação em si. O portfólio do fundo, conforme falado aqui, a gente tem uma distribuição bem interessante entre transmissão e geração, né? Quase meio a meio aqui. Ele fala sobre a previsibilidade, né? A contribuição por EBITDA de cada ativo dele aqui, e aqui a previsibilidade das linhas, a disponibilidade das transmissoras, né? Realmente aqui 100%, não tenho o que falar, né? Aqui a parte da geração hídrica, né? Basicamente o gráfico dele, como é que está a média da geração.
A gestora também comentou, né, sobre a geração nesse mês, uma expectativa boa nesse período, né, realmente não tem nada afetando negativamente as gerações. Aqui vamos dar uma olhada nos principais marcos, né, basicamente. Aqui ele detalha as operações, uma a uma, né. Vamos vir mais acima, primeiro começando pela geração eólica também de mangue seco, aqui também, novamente, o histórico de geração, e vamos à transmissão. Transmissão, a gente não tem nesse relatório o EBITDA das transmissões aqui, né? Mas ele declara a RAP anual do último ciclo aqui, quanto que foi gerado em cada uma, né? Basicamente, e a participação da Vinci em cada uma. Então a gente tem uma ordem de grandeza aqui das RAPs, né? Novamente a geração eólica aqui também, ele vai declarar quanto que tem de geração, né? Quanto que tem de PPA em cada uma e a participação delas 100%. Aqui indo para o final, o relatório de desempenho deles aqui, ele fala um pouquinho da geração hídrica, basicamente, de Monte Pascoal, é lá onde eles fizeram o investimento. Aqui não tem nenhuma informação financeira muito detalhada, né? Tem novamente o BPA do último ciclo, preço pelo megawatt, né? Mas a gente não tem um percentual de EBITDA ou nada assim. Embora tenha informação da gestora que esses números tenham tido um aumento bastante relevante no último período. Então, gente, esse é um resumo, né, desse fundo da Vinci, relatório do último mês aqui. Na minha visão, não é nenhuma recomendação, mas é um fundo que ainda está descontado. Ele tem essa característica de ter bastante transmissão no portfólio, então a transmissão é bastante previsível, né? Isso dá uma boa estabilidade, previsibilidade para as receitas dele, né? Então, considera um ponto bastante interessante. E no final de tudo, esse guidance não é apresentado para os próximos anos, mas a gente tem basicamente essa meta de previsibilidade deles para esse ano de 9,5 a R$ 10 de distribuição. O vídeo de hoje era isso, o nosso estudo. Obrigado por ter ficado até o final. Bons estudos.